Eu olhava para toda essa movimentação e todas essas imagens e aquilo me provocava uma série de coisas. E eu disse, eu preciso e eu acho que eu consigo transformar essa minha vontade de comunicar, essa minha vontade de criar memória, essa minha vontade de levar a imagem desse espaço de uma outra forma para os lugares. É muito difícil a gente ocupar os lugares, independente de talento. A comunidade preta é muito talentosa, sim. A gente só precisa de espaço e lugar de fala. Começa agora o primeiro episódio da terceira temporada do Favela Quer Saber, podcast do Coletivo Mojubá. Nesta edição, com o tema Juventude em Ação, serão contadas histórias de influenciadores, empreendedoras e comunicadoras jovens, negras e negros do subúrbio ferroviário de Salvador. São 3 episódios que contam narrativas inspiradoras de jovens que transformaram suas vidas e de outras pessoas a partir do que fazem. Esta é uma ação realizada no âmbito do Prêmio Juventude Negra e Participação Política, promovido pela Cipó, Comunicação Interativa em parceria com a Terra das Homens. Luso Calçada saindo agora. Qual foi, Cero? Ô, véi! Esqueça tudo! Olha o sonho da Rua da Glória, quentinho. Barril da base, viu, pai? Paripe, Escola de Menor, São Tomé Base. Vambora! Olha aí, Paripe, Escola de Menor, São Tomé Base. Salve, família! Esqueça tudo! E aí, qual foi? Favela Quer Saber? Eu sou Bruna Reis e neste episódio o papo é sobre comunicação preta e periférica. Sou formada em Relações Públicas e este vai ser um papo de comadres. Afinal, nossas convidadas são 2 jovens comunicadoras suburbanas. Fanny Oliveira, que é do bairro de Paripe, é educadora social, fotógrafa e realizadora audiovisual. E é estudante de jornalismo, Isis Caroline, moradora de Ilha Amarela e integrante do projeto Parceiros do Bahia Meio-Dia, da TV Bahia. Vamos conhecer estas comunicadoras? Por favor, se apresentem. Eu me chamo Fanny Oliveira, eu tenho 25 anos, eu sou do bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador. Eu sou cineasta, educadora em filosofia e artes. Trabalho com audiovisual desde 2017. Foi quando, depois de uma formação por uma ONG, por um curso oferecido pela própria Cipó, né, de um curso que não existe mais, Arauicabum. Eu tenho esse contato com esse curso, me formo em 2016 e em 2017 começo a atuar no audiovisual. A princípio como editora de vídeo e posteriormente fui me aventurando em outras áreas e hoje em dia atuo principalmente como diretora, roteirista e diretora de fotografia. Eu me chamo Isis Caroline, tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo do 5º semestre, atuo como parceira do Bahia Meio-Dia, um projeto que leva estudantes das comunidades de Salvador para poder mostrar um olhar íntimo da comunidade, o que é que os moradores de fato sentem. Moro aqui no bairro de Ilha Amarela. A comunicação para mim começou desde muito cedo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Desde pequenininha comecei a falar muito cedo e sempre ouvi de muita gente que eu tinha muita aptidão para esse lado da comunicação. E aí me despertou esse lado de o porquê não. Aos 45 do segundo tempo, na hora de escolher ali qual curso eu faria. E aí eu falei, já que eu tenho tanta aptidão para comunicação, por que não? Por que não me descobrir nesse mundo da comunicação que é tão amplo? Isis já contou um pouco sobre sua relação com a comunicação, e é isso que eu quero saber. Como foi a identificação com a profissão de vocês e como tudo começou neste universo da comunicação? A princípio, a comunicação ela não entra na minha trajetória com um objetivo profissional. Ela entra muito mais com um objetivo político. Como eu falei, de 2015 a 2016, eu passei por um processo de formação em audiovisual em uma ONG. Para todas as pessoas que são crias de ONG, assim como eu, compreendem que os processos artísticos culturais, principalmente dentro das periferias, são um motor que move diversas coisas
E pensando que era a primeira vez que eu tinha acesso a qualquer tipo de formação que me dava um olhar e me dava aparato técnico para produzir coisas que me fariam falar, que me fariam expressar. E eu acho muito interessante, e ainda essa semana eu vi uma entrevista do Djavan falando que ele era uma pessoa muito tímida. E falando como o racismo, ele atravessa os nossos corpos e nos torna pessoas tímidas. E que nós somos, eu gosto de dizer que nós somos timidizados. Nós não somos tímidos, nós somos formados para sermos tímidos, para não estarmos nos lugares, para não falarmos, para não nos projetarmos no mundo. E aí, quando eu passo por essa formação, eu começo a compreender a engrenagem dessa estrutura. E digo, eu tenho a faca e o queijo na mão. Nesse momento, eu tenho acesso que muitas pessoas que estão ao meu lado não têm. E o que é que eu faço com isso? Minha preocupação sempre foi de olhar para o lado e oferecer o que eu tinha, para que as outras pessoas também pudessem se emancipar. E aí, eu começo a caminhar na comunicação dessa forma. E aí começo primeiramente a fotografar. Eu entendo fotografar como comunicação também, porque você, através da imagem, você transmite uma mensagem. E essa mensagem pode estar composta de diversas formas, e aí a gente tem todas as teorias da comunicação para poder explicar isso. A partir do meu olhar diário, de pegar o ônibus todo dia e aquela imagem muito clássica da janela do ônibus e olhar para a avenida suburbana, para todas as pessoas que passavam, para todas as paisagens que se mutavam a cada semana, porque até inclusive pelo processo de gentrificação que existe nessa área, eu olhava para toda essa movimentação e todas essas imagens e aquilo me provocava uma série de coisas. E eu disse, eu preciso, e eu acho que eu consigo transformar essa minha vontade de comunicar, essa minha vontade de criar memória, essa minha vontade de levar a imagem desse espaço de uma outra forma para os lugares, porque a gente está, infelizmente, habituado, a gente é formado pela mídia de massa que leva as periferias para visualidade com um certo recorte, E aí, esse recorte a gente já sabe muito bem qual que é da violência, que é de sempre colocar esses corpos não como violentados, mas como a própria violência corporificada, E aí, eu digo, começo a fotografar, mas sentia falta inclusive de ver essas pessoas falando. Para além, não era só eu falar eu falar por essas pessoas, mas que essas pessoas falassem. E aí eu começo a produzir documentário, Começo, primeiramente, a convidar as pessoas e me aproximar delas a partir da câmera. A câmera era o meu instrumento de comunicação, de ligação com essas pessoas. Eu gosto de dizer que a câmera sempre foi minha mediadora nesses espaços. E nesse espaço do subúrbio, ela é minha grande mediadora. E começo a produzir audiovisual com essa perspectiva de engajar e de falar e de levar. E não só a minha fala, mas a fala de todo esse corpo comunitário. O maior empurrão, assim, que eu tive foi a partir de um projeto que eu faço parte, Lá a gente tem essa questão de incentivar os jovens, não só porque é um projeto mais voltado para moda, mas não só para moda, mas para outras possibilidades e principalmente para o estudo, A gente só vai conseguir mudar as estatísticas quando de fato todos entenderem que a educação é a principal porta para que a gente mudar o mundo, A gente sempre teve muita oportunidade de falar, de se expressar, e aí eu falei, se eu tenho uma oportunidade de chegar, de estar ali naquele meio e ser um pontinho de esperança, de dizer assim, não, poxa, ela pode, ela foi, então eu também posso. Então, acho que a comunicação deu um pontapé, bem um empurrão mesmo nesse quesito. E aí, de lá para cá, eu vi que muitas outras pessoas que estão lá nesse projeto olharam e pensaram, ela pode, então eu posso. Isso que me dá mais, vamos se dizer, mais uma força para poder dizer, vou continuar. Não é um caminho fácil, porque comunicadora preta não é um caminho fácil. Nada para o preto é fácil, principalmente comunicadora numa televisão, numa rede municipal. É isso que impulsiona. Favela quer saber.
A pesquisa racial da imprensa brasileira, divulgada no ano de 2021, apontou que quase 100% dos jornalistas pretos ou pardos afirmaram que o desenvolvimento da carreira profissional é mais difícil do que de profissionais brancos. 35% de jornalistas negros e negras que responderam à entrevista consideram a carreira mais difícil no veículo em que trabalham. Uma pesquisa da Ancine, chamada Diversidade de Gênero e Raça nos Lançamentos Brasileiros, divulgada em 2018, mostrou que a população negra é minoria no audiovisual brasileiro. As mulheres negras ficam fora de diversas categorias e não estão nem como diretoras nem roteiristas. Em equipe mistas, representam 3% de presença, por exemplo. Diante desses dados, quais os desafios de vocês como jovens negras comunicadoras? Eu consigo olhar de duas maneiras, né? A primeira é subjetiva e depois objetivamente. Subjetiva, eu consigo, que é a primeira barreira que a gente tem que passar, de conseguir falar. Não dá para tentar comunicar as coisas, fatos, visões para um público se você não consegue falar, né? E a comunidade negra tem essas questões, né, de silenciamento muito fortes. Então, acho que a primeira barreira é quebrar o silenciamento subjetivo. E a partir disso, você entender que lá fora nada vai ser massa, nada vai ser tranquilo, e que pode se tornar tranquilo em algum momento se você estiver numa proposta de rede. Então, se Isis e se outras comunicadoras estão em rede, o processo fica menos complicado porque a gente está ali sempre se apoiando. Mas, falando por experiências, a partir de experiências, né, você é sempre subjugada nos espaços, principalmente porque o espaço da comunicação ele é formado por homens brancos e velhos. Assim, é um recorte muito específico. E hoje em dia a gente está botando as caras aí e tem sempre a subjugação. As pessoas sempre te olham e pensam: você vai fazer? Mas... E aí pensando a partir do meu recorte, né, do cinema... mas a escola de cinema de não sei da onde faz filme assim... E eu com isso. Eu faço filme a partir da minha vivência enquanto mulher preta no subúrbio ferroviário de Salvador. Eu faço um cinema de experiência. É diferente do seu? É diferente do seu, que tá aí encaixotado e que não quer entender o mundo de outra forma. E essa fala, ela não vem desde sempre, desde quando eu comecei a me comunicar fazendo filmes, enfim. Ela foi se formando enquanto eu estava em contato com outras mulheres negras que estavam aí, antes de mim, inclusive, tentando e empurrando essa barreira para que eu, que estou vindo agora, passe de mãos dadas com outras que estão nesse mesmo tempo e espaço indo junto comigo. É muito difícil a gente ocupar os lugares, independente de talento. A comunidade preta é muito talentosa, sim. A gente só precisa de espaço e lugar de fala. E dentro do jornalismo em si é muito difícil, porque sim, a comunicação é um lugar de homem branco velho, infelizmente. E é importante que a gente tenha representatividade, nós temos representatividades, né? Principalmente aqui na televisão baiana, em todas as emissoras, é notório a presença de pessoas pretas em cargos altos que antigamente a gente não via falar. Mas ainda é necessário quebrar muita barreira dentro da comunicação, dentro do jornalismo, principalmente dentro das redações, dentro das emissoras. E a gente tendo essa representatividade, é como eu falei antes, impulsiona de dizer assim, não, poxa, ela tá lá, ela conseguiu, ela tá naquele cargo de visibilidade, encorajando outras pessoas, então eu também posso. Eu acho que isso também se deu muito no meu processo de dizer, não, eu vou atrás, por conta dessas pessoas que estão lá. Pois é, eu como relações públicas também, né, nessa fase tanto do ensino como do trabalho, eu observo no mercado, né, eu passei por esses casos que vocês falaram, né, tanto de ter escutado que não diretamente alguém não chegou para mim e falou assim, você não pode mais, me colocou numa caixa, né, e aí me estereotipou de alguma forma dentro do ensino, e aí dizia que eu não poderia conseguir ou que eu não era capaz. E inclusive foi no Mojubá que aí eu fui criando essa
autoestima em relação ao trabalho, né, à profissão também, para entender também como é que seria assim minha atuação também. Eu gosto muito de atuar nessa área também, para a comunidade, sendo da periferia, para trabalhar para a periferia, com a periferia também. Isso é muito importante para mim. E aí sempre motivada por pessoas que estão aí à frente, já que vieram antes da gente, né, para trazer essa representação também. Fanny tem um projeto chamado Zuruba Arte, que capta histórias de artistas do subúrbio. Conta pra mim um pouco sobre ele. A Zuruba Arte, ela é uma ação que nasce em 2017, no intuito de formar memória sobre o subúrbio ferroviário. Primeiramente nesse intuito de ir na contracultura, né, na contramão do que os jornais promoviam de imagem sobre esse espaço, sobre o imaginário popular que estava voltado somente à violência. Enfim, a ideia era, a partir da imagem, construir um novo imaginário. E eu começo pelos festejos populares. Eu não começo contando as histórias de artistas, isso vem um pouco depois. Começo mapeando algumas festas, né? Como eu disse, a câmera sempre foi minha mediadora. De forma muito respeitosa, eu sempre chegava e conversava, falava do meu intuito para as pessoas que estavam à frente das manifestações, dos espaços onde eu ia, e falava, o intuito é esse, você permite que eu grave, permite que eu pegue alguma entrevista com você, e assim foi começando. E nesses espaços eu vou tendo contato com mais artistas que são daqui, com pessoas do rap, com pessoas do teatro, com pessoas que estão cantando outros estilos, com pessoas da dança, enfim, com uma série de artistas, e penso, eu olhava para essas pessoas e via sempre uma perspectiva engajada de fazer arte. E eu digo, vamos pensar nesses corpos como corpos falantes e vamos trazer eles para a tela. Né? Vamos conhecer um pouco mais dessas histórias, assim como a gente está aqui nesse processo de diálogo, eu fazia e faço isso audiovisualmente, né? Então, em 2018, eu criei uma série chamada Diário de Artista Suburbano, que tinha esse intuito, né, de trazer para a tela histórias de pessoas que se entendiam e entendiam sua forma de fazer arte a partir do território, né? A partir de sua negritude. Então eram episódios todos voltados a contar essas histórias ligadas ao seu território. E segue muito a partir de vivências individuais, né? De dizer, eu tenho uma trajetória que é toda ligada ao território. Tem muitas pessoas aqui, né, não sou só eu, tem muitas pessoas aqui que estão falando desse mesmo lugar. Então, mais uma vez, como eu falo do processo de rede, né, era também e é também no intuito de formar rede com essas pessoas. Todos esses artistas estão em rede, a gente consegue ir para diversos espaços, promover diversas coisas, inclusive se juntar para poder pleitear edital, por exemplo, né? Vamos promover um festival X pro subúrbio ferroviário. Quem são as pessoas artistas que podem se apresentar ou que podem estar na produção desse evento? Enfim, é sempre no intuito de formar rede, porque eu acho que rede é muito importante. A rede entre artistas, ela move uma série de coisas, e artistas engajados nas questões territoriais, nas questões de identidade, pensando nesse subúrbio, é algo de extrema importância. E você, Isis? Como é fazer parceria em um jornal reconhecido na Bahia através do projeto Parceiros do BMD? Quando eu recebi, a proposta de fazer essa parceria com o jornal, eu confesso que eu fiquei bastante nervosa, pensando por vários dias como que isso se daria, né? Como que de fato eu poderia fazer essa ponte do subúrbio, da comunidade para o jornal, porque a gente sabe que a periferia ela é retratada sempre do seu lado negativo. E a ideia do jornal, desse quadro do jornal, é mostrar totalmente ao contrário, né? Mostrar o olhar do morador, daquele que está ali no dia a dia, que pega o ônibus lotado todo dia, que demora no ponto, que tem a dificuldade no saneamento, que sofre com a violência. E o principal,
mostrar o berço cultural que é o subúrbio, que é Salvador. Então, quando eu recebi essa proposta, eu vi muito a oportunidade de mostrar o berço cultural que é o subúrbio. Em todos os cantos, todos os lugares, a gente vê que tem alguma representação artística de algum negro e que, infelizmente, não tem essa visibilidade. A possibilidade de mostrar o trabalho, a manufatura do pessoal ali, daquele comerciante da feirinha, do rapaz que vende sonho no ônibus, de mostrar, de fato, a realidade do pessoal. E assim como também o Mojubá, né, que é um pontinho assim de oportunidade dentro do subúrbio para a cultura, para comunicadores, para vários âmbitos, que mostra o que é de verdade o subúrbio. As histórias de vocês duas são inspiradoras. Agradeço por terem topado participar. Qual mensagem deixariam para jovens como vocês que querem seguir profissões da comunicação? A primeira coisa, e eu até falei isso há pouco, tentem se comunicar com as pessoas que estão no território e que fazem algo próximo do que você deseja fazer. Porque, infelizmente, quando eu começo no audiovisual, eu não tenho exatamente pessoas com quem me conectar aqui. Que fizessem audiovisual também, que fizessem audiovisual numa perspectiva na qual eu acredito. E aí eu tive que ir para outros espaços, com pessoas que também são da periferia, pessoas negras, pessoas indígenas, mas de outros espaços, e começar a caminhar por aí. Mas hoje em dia tem várias pessoas que eu conheço, então, enfim, se para quem tá nos ouvindo agora tem vontade de fazer cinema, tem vontade de fazer audiovisual, chega lá no Instagram, _Zuruba Filmes, me manda uma mensagem. Eu sou completamente acessível para poder falar. Eu não tô em cima de um pedestal. Não acredito também nesse lugar do artista que vive em cima do pedestal, né? Então, acho que o primeiro passo é se comunicar. Tenta se comunicar com as pessoas que estão perto, daquelas que você gosta do trabalho. Isso já pode lhe dar uma série de possibilidades. Enfim, acho que começa por aí e vai caminhando também com você acreditar na sua possibilidade de fazer coisas e de mover essa engrenagem, né? De mover essa estrutura. Para além de seguir sonhos, para além de se conectar e formar rede, veja qual é o caminho, né? Tá lhe fazendo bem? Se não tá, tem outras séries de caminhos aí para poder seguir e que estão aí. E agradeço ao convite do Mojubá para poder bater esse papo aqui. Mais uma vez, acho muito importante essa iniciativa de vocês e vida longa aos nossos processos. Tudo que Ifane falou ali, oh meu Deus, perfeita colocação em tudo. Principalmente nessa questão da gente procurar pessoas do meio próxima. É fundamental. Eu também confesso que eu não achei muitas pessoas, apesar de depois de ter iniciado o processo, sim, eu ter achado outras pessoas que são da área e que são acessíveis. É um processo complicado. Tudo na vida é um processo complicado, né? Principalmente quando você é preto de periferia e tá buscando o seu espaço. É complicado, vai ser complicado. O medo faz parte, a insegurança, infelizmente, também faz parte, mas a gente tem um grande potencial que, infelizmente, tentam ofuscar, apagar, colocar de escanteio. Mas se é aquilo que você quer, o seu sonho, é aquilo que você se identifica, você tem esse grande potencial, vai em frente. Aqui o Mojubá também tem esse projeto de podcast. Eu acho que se você chegar e quiser saber um pouco mais como funciona, até de portas abertas. Eu não sei muita coisa, eu estou iniciando agora, mas se quiser conversar sobre experiência, alguma coisa, eu estou aqui também. Se eu quero levar a representatividade, eu tenho que ser uma representatividade acessível. Como o Fone falou, essa questão de pedestal, acho que não deve existir, principalmente dentro da comunidade periférica. Estamos todos buscando o crescimento, e não o crescimento pessoal, mas o crescimento coletivo. Muito obrigada, meninas. A participação de vocês é muito importante. Precisamos ocupar esses espaços, fazer parte dessa comunicação e dessa mídia soteropolitana. Nosso episódio chegou ao fim. Você pode acompanhar mais sobre esse projeto nas redes sociais do Coletivo Mojubá. E também ouvir nossas outras temporadas nas principais plataformas de áudio. Até o próximo episódio!
Favela quer saber. A realização do podcast é do Coletivo Mojubá Mídias e Conexões. Locução, Bruna Reis. Produção, Caroline Lima. Roteiro, Bruna Reis e Lorene Fé. Decupagem, Bruna Reis. Supervisão, Lorene Fé. Edição, Evandro Cezinha.